Olá pessoal, bem-vindo mais a essa videoaula. Nessa videoaula a gente já vai falar sobre medidas de dispersão. Na estatística descritiva, a gente viu que temos medidas de tendência central, moda, média, mediana, medidas de posição como quartil e agora vamos estudar as medidas de dispersão. A ideia fundamental da medida de dispersão é calcular a variabilidade, a dispersão de valores em torno da média. Se eu tenho aqui um conjunto de valores, cuja média está mais ou menos aqui no centro, eu posso ter um outro conjunto de valores com a média também mais ou menos aqui no centro, onde é claramente possível perceber que esse primeiro conjunto de valores, os valores estão mais distantes da média do que esses valores aqui. Esses valores aqui estão mais perto, menos distantes. Medir essa dispersão é fundamental no cálculo da estatística descritiva. Vejamos aqui dois exemplos de dados. Eu tenho aqui um conjunto de dados, vamos supor a idade de 5 pessoas. 5 pessoas com a mesma idade, 20 anos, a média é igual a 20. Agora eu tenho aqui um outro conjunto de 5 dados, são 5 pessoas cujas idades são diferentes. Eu tenho aqui uma criança de 5 anos até um adulto de 40 anos. Qual é a média desse conjunto de dados aqui? Sabemos que essa média é o somatório desses valores dividido pela quantidade. Somando, a gente sabe que o valor dá 100. São 5 dados, 100 dividido por 5 também dá 20. Ora, só olhando para a média, a gente percebe que esses valores têm a mesma média que esses valores, 20 e 20. Porém, esse primeiro conjunto de valores, a dispersão é zero. Nenhum dado varia em torno da média. Nesse aqui, a dispersão é maior. Eu tenho nenhum dado igual à média. Nenhum dado é igual a 20. E eu tenho valores que estão muito distantes de 20, como aqui o 5 e o 40. Dessa forma, é importante a gente tentar calcular essa dispersão, o quanto os valores estão distantes ou não da média. Uma primeira medida de dispersão que busca calcular esse valor de variação em relação à média é a amplitude. A amplitude é fácil calcular porque ela é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, eu tenho aqui a amplitude pegando o maior valor e diminuindo do menor valor. Vejamos aqui o exemplo desse conjunto de dados. Eu tenho aqui 10 dados e quero calcular a amplitude desses dados. Eu vou pegar o meu maior valor, 18, diminuir com o meu menor valor. A amplitude me mostra, né, a diferença entre esses dois valores aqui. A diferença entre esses dois valores é 18 menos 5, 13. A amplitude desse conjunto de dados aqui é 13. A amplitude tem alguns problemas. Ela é muito utilizada quando eu tenho poucos dados. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho um mesmo conjunto de 10 dados, porém os dados estão mais dispersos, porque eu tenho aqui um conjunto de 5 dados com o valor 5 e um conjunto de 5 dados com o valor 18. Há uma dispersão maior desses dados. Calculando a amplitude, pegamos aqui o maior valor, 18, com o menor valor, 5. A amplitude é 18 menos 5, a amplitude continua sendo 13. Vamos para um próximo conjunto de dados. Eu continuo tendo aqui um conjunto de 10 dados. Para calcular a amplitude desse conjunto de dados, a gente pega o maior, 18, e o menor, 5. Percebemos que a amplitude
continua sendo 13. Ora, qual é o problema da amplitude como uma medida de dispersão? O problema da amplitude como medida de dispersão é que nós nos preocupamos apenas com os extremos, os maiores valores e os menores valores. A gente não se preocupa na amplitude com o que está acontecendo com os dados aqui no meio. Aqui no meio, a amplitude não nos dá essa informação. Por exemplo, esse conjunto dos dados aqui no meio não variaram. Esse conjunto de dados aqui tiveram uma diferença muito grande entre 5, 5, 5, 5 e 18, 18, 18, 18. Aqui há uma variação um pouco menor, onde eu tenho aqui um 6 e um 17, mas eu tenho aqui 8, 9, 10, 12 valores que são mais próximos aqui. Então, eu não sei o que está acontecendo quando eu calculo a amplitude com os valores aqui no meio dos meus dados. O que torna a amplitude uma medida de dispersão interessante, porém uma medida de dispersão com algumas falhas. É necessário achar algumas medidas de dispersão melhores. Uma medida de dispersão que pode nos auxiliar a diminuir as dificuldades da amplitude é calcular a amplitude interquartil. Ou seja, ao invés de eu pegar os valores extremos, o maior valor do menor valor, eu vou pegar os valores do terceiro e do primeiro quartil. Então, a amplitude interquartil, eu não vou pegar o máximo e o mínimo. Eu vou fazer a diferença entre o maior quartil e o menor quartil. No caso, o terceiro quartil e o primeiro quartil. Então, com essa medida de dispersão, a gente supera um pouco aquela dependência que a gente tinha com os valores extremos. Vejamos aqui algum exemplo. Algo importante de dizer, que eu não disse anteriormente, é que no cálculo da amplitude, a gente precisa sempre ordenar os dados em ordem crescente, pois estamos sempre preocupados, no caso da amplitude, em calcular a diferença entre o maior e o menor dado. Obviamente, é importante, tal como na mediana, a gente colocar os dados sempre em ordem crescente. Feito isso, vamos pensar agora amplitude interquartil. Vamos calcular os quartis desses dados aqui. Sabemos que o segundo quartil é a própria posição da mediana. Sabemos que a posição da mediana é n mais 1 dividido por 2. São 10 dados, 10 mais 1, 11 dividido por 2, 5,5. A mediana está entre o quinto e o sexto elemento. A nossa mediana aqui é igual a 18. Mas nos interessa aqui, de fato, a posição do primeiro quartil e a posição do terceiro quartil. Ora, como a mediana divide os dados ao meio, a posição do primeiro quartil está dividindo novamente esses outros dados aqui. Então, eu tenho o 18, que está dividindo esse primeiro conjunto de dados ao meio, e novamente o 18, que está dividindo esse conjunto de dados ao meio. Dessa forma, o primeiro quartil é 18, o terceiro quartil também é 18, a amplitude interquartil é a diferença entre esses dois quartis, entre o terceiro e o primeiro quartil. 18 menos 18 é igual a 0. Percebemos aqui que esse valor nos indica que há uma dispersão quase nula entre esses valores. O que é verdade, porque de fato, se eu olhar aqui, eu tenho quase todos os valores praticamente sem dispersão nenhuma. Só um valor que realmente variou em relação aos demais, que é o valor número 5. Então, a amplitude interquartil me dá essa informação, que esses dados praticamente não estão variando. A média é de 16,7 desse valor. Ou seja, há uma pequena variação, uma variação quase nula em relação a essa média. Vamos pegar aquele
aquele outro conjunto de valores, onde eu tenho os primeiros 5 valores igual a 5 e os demais valores igual a 18. Novamente, onde é que está a mediana? Ora, a mediana está aqui, entre os 5 e o 18. Onde é que está o meu primeiro quartil? Está aqui, 5. Onde é que está o meu segundo quartil? Está aqui, 18. Observamos, então, que a amplitude é a diferença entre esse quartil e esse quartil, 18 menos 5, 13. Olha, o que a gente pode observar aqui, esse conjunto de dados tem uma média de 11,5, uma média menor do que esse primeiro conjunto, onde os dados realmente estão apresentando uma dispersão. É o que realmente está acontecendo. Há dados muito pequenos em relação à média e há dados maiores em relação à média. Os dados estão dispersos em relação à média muito mais aqui do que aqui. Vamos pegar agora o nosso terceiro conjunto de dados. Novamente, onde eu tenho a mediana, aqui, aonde eu tenho o primeiro quartil, aqui, aonde eu tenho o segundo quartil, aqui. Calculando a amplitude interquartil, nós temos um valor igual a 6, 15 menos 8. A média desses valores está muito próxima à média do conjunto B. E esses valores, o que essa amplitude está me dizendo? É que esses valores estão menos dispersos do que esses valores aqui no conjunto B. No conjunto B, de fato, eu tenho um conjunto de valores, os 5 primeiros, muito abaixo da média, e um conjunto de valores, os 5 outros, muito acima da média. Aqui eu tenho valores muito próximos da média, que é o caso do 9, o 10, o 12, o 14. Esses valores estão próximos aqui da minha média, o que mostra que esse conjunto de dados tem uma dispersão menor do que esse conjunto de dados. E uma dispersão, obviamente, maior do que esse conjunto de dados. Por isso, esse conjunto de dados deu uma amplitude interquartil igual a 0 e esse deu uma amplitude interquartil igual a 6. Quais os valores com maior dispersão? O que tem maior amplitude interquartil. Qual o valor com menor dispersão? Aquele com menor amplitude interquartil. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima aula.